E aí, seja muito bem-vindo à nossa última aula. Olha só, eu quero te parabenizar muito por você de fato ter chegado até a nossa última aula. Essa é a nossa sétima aula da nossa sequência de 7 aulas. Eu quero te dizer uma coisa, hoje é o último dia do nosso treinamento. E a nossa aula de hoje, de fato, ela foca naquilo que é a destruição daquilo que são as crenças que nos limitam de prosperar, tá? Eu já passei muito por isso, né? E hoje eu vou te mostrar primeiro quais são essas crenças, vou te mostrar, nós vamos ter que detectar primeiro esses vírus, tá? Que são os vírus que nos impedem de darmos um próximo passo, que são os vírus que estão escondidos, que nos impedem de a gente crescer. Mesmo você tendo tudo, Mário, eu tenho telefone, Mário, eu tenho WhatsApp, eu tenho internet. E até já tenho conhecimento, já tenho aprendido, já fiz cursos, já comprei vários cursos, mas eu não dei certo. E eu não sei exatamente por quê. Porque até mesmo investimento, eu já tenho investido em vários negócios, Mário. Eu já tenho o meu negócio, Mário, mas o meu negócio não anda, né? A fulano, outra pessoa veio de trás, mas estou a ver que eles estão a avançar. Eu não sei por que não estou a avançar. Mário, você está no digital? Eu já comecei lá, há muito tempo no digital, tá? Você diz que começou no ano 2022, eu já comecei em 2020, já comecei em 2018, mas até hoje eu não tive sucesso ainda, não sei porquê. Não sei porque que eu ainda não tive sucesso, não sei. E eu quero de fato me desbloquear, eu quero de fato sair dessa, eu quero de fato destruir aquilo que me impede. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos focar nisso, em destruir essas crenças. Porque, assim, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter condições se você estiver com bloqueios, se você estiver com crenças que de fato te limitam para você de fato avançar, ok? Então, assim, existem, para nós podermos começarmos a desinstalar esses vírus, a detectar essas crenças e nós, de fato, depois destruirmos, porque hoje vamos focar nisso, vamos identificar o que traz essas crenças, depois vamos identificar quais são essas crenças e ali eu vou te passar os códigos para fazer o quê? Para destruir essas crenças, ok? Então, anota ali, os 3 P's programadores limitantes. Os 3 P's programadores limitantes. Quais são os 3 P's, Mário? P mesmo de P, de pai. Quais são os 3 P's, Mário? O primeiro P é esse mesmo que eu falei, pai, né? Pais, né? Esse é o primeiro P que nós precisamos lidar com ele. Esse é o primeiro P que você precisa identificar. Então já escreva aí no primeiro P, pais. Então, pais são nossos programadores, ok? Eles programaram-nos desde a infância. Nós vemos crescendo com ele e vemos seguindo os conselhos dele, vemos sendo ensinados por ele, tá? Então, esses ensinamentos, esses cuidados todos, isso para nós serve como uma programação para aquilo que é a nossa vida hoje, para aquilo que nós queremos hoje. Então, tudo que nós quisermos fazer hoje, primeiro vamos consultar de forma inconsciente ao que os nossos pais falaram, aos que nossos pais nos ensinaram. Então, os pais são os nossos o quê? Programadores, ok? Então, anota aí, os nossos pais são os nossos programadores. Agora, Mário, quais são os programas que os meus pais me passaram que me bloqueiam? É isso que depois nós vamos identificar, tá? Quais são os vírus que os meus pais me passaram que me bloqueiam? Quais são as crenças que os meus pais me passaram que me limitam de eu dar o próximo passo? Então, é isso que nós vamos identificar. Por enquanto, anota ali. Pais, que é um dos nossos primeiros P's. Esses são os 3 P's programadores que nós precisamos primeiro explorar. O segundo P é padres. Tudo que os padres nos ensinaram, tudo que os padres nos ensinam, nós precisamos identificar os vírus que estão nesses ensinamentos, tá? Então, também vamos identificar o que os padres têm nos ensinado, o que os padres têm nos dado, que de certa forma, dentro desses pacotes todos, o que é um vírus? E nós precisamos conhecer esse vírus e desinstalar esse vírus, tá? E o último P são pastores, tá? Então temos pais,
padres, pastores. Também vamos ter que identificar dos ensinamentos que nós recebemos como pastores, quais são os vírus, tá? Qual é esse conjunto de vírus, qual é esse conjunto de crenças que esses 3Ps nos passam, que os pais nos passaram, nos têm passado, os padres nos passam, nos têm passado, que os pastores nos passaram, nos têm passados todos os dias. Então, estes são os 3Ps programadores. Por que, Mário, estes são os 3Ps programadores? Porque, no fundo, são eles que tratam a essência da nossa vida. Não sei se você entende. Nós não estamos aqui para olhar para eles como maus. Eles não são maus, na verdade. Eles nos ajudam, são eles que nos conduzem, são eles que nos trazem a ética, a moral, como nós devemos lidar com a vida, com as pessoas. São eles que ajudam muito nessa questão de organização social, ok? No entanto, nesse processo, nesse trabalho, existem vírus que são passadas de forma inconsciente, que nós, ao concebermos de forma errada, acaba sendo um bloqueio para nós e nos limita a darmos um próximo passo. Então, é isso que nós devemos identificar, que não, nós precisamos sim disto, é isto, é isto, é isto. Só que a interpretação certa é esta, é este o caminho, ok? Então, fica ligado que a aula só está no começo e hoje vamos quebrar o pau. Olha só, quero dizer uma coisa, olha bem aqui nos meus olhos. Depois dessa aula você não vai sair daqui do mesmo jeito. E eu acredito muito que você vai sair daqui, qualquer coisa que você vai tocar, você vai dar gás. Porque você já estará leve, você estará pronto para avançar. Porque hoje é isso que nós vamos tratar nesta aula, ok? Muito bem, let's go. Programação limitante dos pais. Então, neste momento vamos discutir de forma um pouco mais profunda sobre as programações limitantes dos pais, tá? Existem várias programações. O que eu quero aqui te passar é você poder ter a capacidade de identificar essas programações, ok? Então eu quero que você consiga detectar essas programações. Essas programações foram feitas desde quando nós nascemos até hoje. Essas programações continuam sendo feitas, ok? Mário, o que é uma programação? É uma introdução de informações, né? De certa forma que nós possamos seguir essas informações, essas instruções. São instruções, são informações que de certa forma nos ajudam ou nos limitam, que nos guiam, né? É como dar um código de estrada para alguém. Olha, quando você encontrar sinal X, significa coisa X. Quando você encontrar sinal X, significa coisa X. Quando você encontrar sinal X, significa coisa X. Só que a má interpretação destes sinais vai causar um acidente para você que está sendo instruído. Você consegue entender? Vamos supor que você está andando em uma estrada, tem aquele sinal que diz que essa estrada é sentido contrário. Se você interpretar mal aquele sinal, o que vai acontecer? Você vai colidir com os outros carros. E muitas das vezes é o que acontece. Então, eu quero que você tenha a capacidade de identificar essas programações que, de certa forma, são mal interpretadas e que nos limitam a dar o próximo passo. E para começarmos a fazer o quê? A meter pressão nisso, a meter confronto nisso. E vou te passar hoje ainda os 7 códigos que você vai utilizar para remover isso. E não só para remover, mas também para proteger, de modo que, por mais que venham essas programações, caso tenha algum vírus, esse vírus não vai se instalar, ele simplesmente vai ser banido da sua vida. Consegue entender? Então é isso. Eu trouxe aqui 3 pontos, né, importantes. Na verdade, não que são importantes, são vários pontos importantes, mas esses 3 pontos são instruções para eu te passar, de modo que você consiga identificar mais pontos, mais vírus, né, dentro de si mesmo e você de fato possa fazer a limpeza. Consegue entender? Bora lá. Primeiro, você já ouviu nossos pais falando: melhor um emprego seguro do que arriscar no negócio? Eu, inclusive, meus pais já me falaram várias vezes, desde que eu comecei a entender sobre a vida, naquele momento que eu fazia planos para quem eu ia ser, quem era o Mário, sobre o meu propósito de estudar e tudo mais. Eu já ouvi isso várias vezes, tá? Melhor um emprego seguro do que arriscar no negócio, ok? Reforça o medo do risco e desvaloriza
o caminho do empreendedorismo como instável, tá? Ou perigoso. Ou seja, se você fizer um negócio, vá que o negócio não ande bem e você fique mal, ou você caia, fique sem dinheiro, ou você morra. Não sei se você está entendendo. Assim, eu, desde que nasci, eu já tinha colocado no meu coração, desde a infância mesmo, que eu não iria trabalhar para ninguém, que eu iria montar minhas empresas. Desde a infância, esse sempre foi o meu pensamento. Olha só, olha só qual é o pensamento de uma criança. Uma criança nasce pura e já com propósito do próprio Deus introjetado nele. Só que o ambiente em que nós estamos a crescer, as pessoas que naquela fase são elas que nos ajudam, vão colocando impurezas, vão nos programando, tá? Desconfigurando tudo aquilo que já foi definido lá na fábrica, com o nosso próprio Criador. Você consegue entender? Então eu já tinha esse pensamento desde muito. Eu quero ter empresas, ter uma casa grande, ter carros. Quem nunca sonhou aqui com carros, com uma vida brilhante, né? Eu acredito que toda criança sonha com uma vida luxuosa, uma vida brilhante, uma vida gigante. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu tinha esses sonhos. Mais do que sonho, era um desejo profundo meu. Apesar de que eu era criança, me lembro até hoje. E eu até já cheguei a falar para o meu pai quando eu era criança que eu não iria trabalhar para ninguém, ok? Mas com essas programação, né, é melhor emprego, porque não sei o que é, tudo mais, você tem que trabalhar. Até tem outra programação aqui que eu trouxe, que é estuda muito para conseguir um bom emprego. Tá? Então já estou a avançar aqui para a segunda programação para a gente podermos alinhar aqui a nossa conversa. Então você tem que estudar muito, pá, tem que fazer faculdade para você ter um bom emprego, ser bem pago, pá, entende? Então meu pai ele sempre me incentivou eu a ter que aprender, a ter que estudar muito, é para você fazer licenciatura, fazer mestrado, doutorado, não sei o que. Então essas coisas meu pai sempre falou. Quer dizer, não só o meu pai, meus pais e a família, tá? Mas eu falo muito mais do meu pai porque foi a pessoa que mais próximo esteve sempre falando sobre isso. Mas minha mãe também falava aí que é sempre bom que você trabalhe e tudo mais, tudo mais. Embora não foi muito de se ligar na minha vida, mas de uma forma indireta aí falava ela, né? Então, meu pai é que falava com tanta, digamos assim, ousadia esse assunto. Mas eu sempre, ainda que eu era criança, eu já estava a fazer primária, estava aí para ir na secundária, tudo mais. Nessas fases todas, são coisas que sempre eu e meus pais sempre fomos repetindo durante toda a jornada. Talvez você não cresceu com os seus pais, mas as pessoas que cresceram contigo, os tios, os conhecidos, os amigos, porque te falam o que os pais falam, tudo mais. Então aquilo tudo é programação dos nossos pais, tá? Então, sempre meu pai falava isso, mas eu na minha cabeça, sempre no meu coração já falava, não, eu preciso criar os meus próprios negócios, criar as minhas próprias empresas. Claro, na altura eu não sabia que era negócios, eu sabia que isso era empresas, que era uma vida grande, não sei o que, mas não entendia bem que a parada era tipo negócio, o que era esse negócio, mas eu entendia a empresa, tá? Eu sabia que a empresa é algo grande, é o que eu via naquela altura, tá? Não, eu quero minhas empresas, não sei o que, né? Criar, vamos lá, criar coisas grandes. Eu sonhava com coisas grandes. Então, meu pai sempre me incentivava a seguir o caminho de ter que estudar, porque para ele, além de eu poder conseguir um emprego estável, fixo, bem remunerado, também era o caminho para eu poder conquistar aquilo que eu falava com ele, tá? Porque, de fato, se eu crescesse, encontrasse esse caminho, eu ia conseguir conquistar isso, com esse título, né, de ser licenciado, mestrado, doutorado, estudando muito, tá? Então, essas programações de estudar muito direcionamento apenas para o caminho tradicional de emprego, tá? É assim como meu pai vinha me programando. Então, chegou uma altura que eu falei para o meu pai, olha, então, se é que estudar é o caminho para conquistar aquilo que estou a sonhar, para conquistar essa vida que eu estou a sonhar, essa vida luxuosa, tudo mais. Então eu falei assim para o meu pai, olha, eu quero estudar de tal forma que o emprego venha a mim atrás. Eu não quero ir atrás do emprego. E foi nessa altura, quando eu comecei a falar sobre isso, quando as pessoas também já comentavam, eu já estava estava já na secundária, falava, hoje você estuda, não consegue emprego, não sei o que. Então eu disse, se é que de fato estudar
é o que te destaca e te faz você crescer. Então eu falei para o meu pai, eu quero estudar de tal maneira que o emprego venha a mim atrás. Ou seja, eu não quero meter o currículo em nenhum lugar. Eu quero que as empresas venham a mim atrás. Meu pai ficou muito espantado com isso. Ué, como assim emprego vir a sua atrás? Eu me lembro que na altura eu tinha o primeiro, quer dizer, a primeira formação que eu queria era fazer medicina, tá? Eu fui concorrer, não consegui me enquadrar naquele ano, voltei, fiz instalações elétricas, um curso básico de instalações elétricas, daí que me apaixonei pela engenharia e no ano seguinte foi quando eu já entrei na engenharia. Mas antes, quando eu fiz o curso básico de eletricidade, que eram 6 meses, depois que eu terminei a eletricidade, também no mesmo período eu fiz carta de condução, que a carta de condução foi a primeira coisa eu a terminar enquanto fazia o curso de eletricidade. Meu pai me falou que eu deveria fazer chapa. Você consegue entender que eu era para levar a carta de condução e ir fazer chapa, que era uma forma de eu fazer o quê? Ganhar dinheiro, porque eu já tinha carta de condução e que eu já poderia fazer chapa. Aí era uma questão de fazer o upgrade para a carta, para como é que chama? Público, serviços públicos, tá? Eu falei para meu pai, eu não vou fazer chapa, apesar de eu ter tirado carta de condução, eu tirei carta de condução para conduzir o meu carro, não para fazer chapa. Ah, não, você tem que fazer chapa para começar já agora a se movimentar, tudo mais. Eu disse, não, chapa não vou fazer. Eu me lembro que dessa discussão até, depois que eu terminei de fazer a formação de eletricidade, eu fui cobrador de chapa, tá? Eu fui ali, entrei, meu pai falou com um familiar que tinha mini base lá que fazia chapa, ele falou com ele e eu fui lá, fiz cobrador de chapa. Acredita quanto tempo eu fiquei? Eu fiquei 1 mês, 2 semanas. Eu saí e disse, não quero. Não quero trabalhar para ninguém, não quero isso. E aí não era sobre trabalhar, até porque eu trabalhava bem e era bem elogiado. Mas eu, de fato, me sentia que estava no caminho errado, tá? Você consegue entender? Eu me sentia que não, esse caminho não era para mim. Eu preferi voltar em casa, sentar e papai, não quero mais ir trabalhar. Mas está tudo bem, estão a te elogiar, estão a gostar, não sei. Eu disse, não, eu não quero fazer esse trabalho. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu ainda quero estudar. Sim, mas você neste momento, tá, mas já espero do próximo ano para você estudar, tudo bem. Eu nesse momento vou procurar outras coisas para estudar, para ocupar esse tempo. Ok? Então foi daí depois fui fazer um outro curso básico de 2 meses de reparação de computadores. Olha só, porque eu queria me ocupar estudando e não trabalhando. Você consegue entender? Então fui fazer o curso básico de reparação de computadores, voltei lá, ainda faltava mais tempo para eu poder me enquadrar na faculdade. Então daí meu pai começou a vir com sugestões, tu tens que ir na EDM, fazer estágio, porque os meus colegas que estudaram comigo, na altura também tinha uns amigos que eram da zona, que fomos fazer eletricidade juntos, já estavam enquadrados na EDM, estavam lá estagiário, eu tinha colocado lá, eu não fui estagiário, eu disse não, eu não quero trabalhar, eu só fiz eletricidade porque eu queria ocupar o meu tempo, eu não queria trabalhar, eu queria simplesmente ocupar o meu tempo por estudar, nesse momento eu não quero. Então me lembro que meu pai, por ver eles lá fizeram estágio, depois foram enquadrados em pequenos projetos, eram dados ali uma remuneração mensal, tudo mais. Então meu pai começou a me motivar por esse caminho. Você tem que ir na EDM, pai, eu vou falar lá, vou te ajudar para você conseguir entrar, nós vamos meter lá as cartas para você poder estagiar, depois eles vão te enquadrar para você trabalhar. Você já é profissional, você é bom na eletricidade, não sei o que. Eu disse, não, papai, eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar. Eu comecei a falar assim mesmo, eu não quero trabalhar, eu quero estudar. Não, mas você pode estudar trabalhando. Tem pessoas que trabalham e depois vão estudar. Eu disse, não. O meu propósito nessa fase que eu estou, nesse nível que eu estou, se ainda há condição de eu estudar, então eu vou continuar estudando. Só paro de estudar quando não houver condição. É verdade que as condições eram muito precárias, mas ainda tinha aí uma, digamos assim, aquela condição de que ainda dá para estudar. Você consegue entender? Então, se eu com meu pai já estávamos a fazer um plano de que próximo ano eu poderia entrar na faculdade, para mim não havia razão de eu ir estagiar de fato, entendeu? Então, eu venci essa parte do meu pai, apesar de que ainda não entendia sobre o que está a passar aqui, tá? Mas eu já tinha esse tipo de mentalidade de, resistir a certas programações, ok? Então, mas sempre me incentivou que eu tinha que estudar mais. Claro que aí que sempre fui me motivando por estudar mais, porque na verdade já não havia outro caminho para encontrar ou conquistar aquilo que eu queria. Você consegue entender? Então, dali, eu fui quando já fui entrar na faculdade, no ano seguinte e tudo mais. Meu pai me ensinou, você tem que estudar muito. Por isso que eu me destaquei muito, para quem já conhece minhas histórias. Tenho contado essas histórias na internet, nas aulas que eu tenho dado. Eu fui o melhor
estudante na engenharia naquele ano, fui o primeiro da faculdade a desenvolver um robô que conseguia andar sozinho sem se perder. Eu conseguia seguir aquilo que eu tinha desenhado sem ser comandado por ninguém. Ele andava sozinho, fazia tudo que eu já tinha programado ali. E foi um robô que levei 2 anos. Comecei a desenvolver no segundo ano e terminei no terceiro ano, tá? Foi algo muito bom para aquela faculdade, ok? Então, fui o melhor. Fechei toda a faculdade, cerca de 70 cadeiras, sem fazer nem sequer uma vez ir no exame. Dispensei toda. E dispensar não é dispensar com 14. Notas altas mesmo, tá? Notas altas. Minhas notas, por exemplo, de provas também 20, 19, tudo mais. Mas porque eu me esforçava tanto de estudar, porque eu acreditava que o sucesso que eu quisesse, eu tinha que estudar muito. E quais são os pensamentos que eu tinha? Depois da licenciatura eu quero fazer mestrado. Depois de mestrado eu quero fazer doutoramento. Eu nem tinha pensamento de trabalhar, só para você entender. Consegue entender? Daquilo que eu já tinha introjetado dentro de mim. Ok? Então, a outra programação qual é? Que os nossos pais nos passam, aqui é a terceira programação. O importante é ter o suficiente para viver. Eu ouvia várias vezes com minha mãe, principalmente minha mãe. Sempre falava isso, não, basta a gente viver, basta viver, basta viver, basta viver. Então, a gente trabalhava, já que esse trabalhozinho e tal, para conseguir pão de cada dia, comida. Claro, nunca nos faltou comida, mas também nunca comemos assim coisas fora daquilo que era o nosso normal, tá? Mas sempre nunca dormimos com fome, graças a Deus, porque meus pais são camponeses, tá? Eu vim de uma família camponesa. Eu cultivei bastante, sei cultivar mandioca, amendoim, hortas, alface, couve, sei muito disso, tomate, tudo. Eu domino machambas e machongo. Eu domino e são coisas que eu fiz até quando eu entrei na faculdade. Isso, eu entrei na faculdade, penso que eu tinha 19 ou 20 anos, olha só. Então, significa que 20 anos inteiro eu vivi da machamba. E eu sei muito bem cultivar canas, sei muito bem cultivar cana doces, mandioca, amendoim, hortaliças. Essas coisas são coisas que eu domino e eu posso ensinar, tá? Porque são coisas que eu de fato vivi na prática, eu fazia na prática, tá? Então eu entendo muito sobre essas coisas. É lá onde eu vi. E minha mãe sempre repetia várias vezes essa frase de o importante é ter o suficiente para viver. Olha só, as frases que estou a trazer aqui, essas dos pais, são as frases que eu mais ouvia, tá? E que de fato muita gente também tem ouvido. E tem várias outras que você, com base nessas, precisa identificar. Quais são as frases que os meus pais falavam que automaticamente acabam me impedindo de eu ir avante. Só para a gente passar aqui de uma forma rápida, melhor um emprego seguro do que arriscar no negócio. Qual é a ideia que te traz isso? Olha, quando você pensa em fazer um negócio, talvez você está me acompanhar, eu estou te apresentando a oportunidade de negócio, começa a pensar no negócio, só que depois tem um bloqueio lá que te puxa. Não, melhor emprego, melhor ser empregado. Estás a perceber? Será que Mário não pode me empregar? Eu não posso ser empregado do Mário? Eu não posso ser funcionário do Mário? Não posso trabalhar para Mário? Né? Pelo menos aí vou aprender de perto já trabalhando com ele me dando salário mensal. Ao invés de eu iniciar sozinho, eu posso, se calhar, trabalhar com o Mário. Sabe por quê? Isso é a segurança que os nossos pais nos passaram. Só que a verdade é esse é um bloqueio. É um bloqueio, é uma crença que te limita. Ok? Então você precisa desinstalar isso, precisa remover isso. Olha, você tem que tomar uma decisão. Ou vou trabalhar, ou vou empreender. Mais nada. Ou vou trabalhar, ou vou empreender. Então você tem que decidir. Se é para trabalhar, então vá pelo caminho de trabalho. Esquece esse assunto de negócio. Esquece esse assunto de empreender. Tá? Se é para empreender, vá pelo caminho de empreender. Esquece esse assunto de trabalhar. Foca no empreender. Mesmo você não conseguindo, você deve avançar no empreendedorismo. Consegue entender? Então é isso quanto à questão de programação dos nossos pais, tá? Espero que essas frases te ajudem a identificar mais outras frases que te limitam a dar o próximo passo. Agora vamos para a programação dos padres. O que é que os padres têm nos ensinado que de certa forma mal interpretado, mal entendido, isso nos passa crenças limitantes. Vamos lá. Deus provê, Deus proverá. Esse apesar da verdade, apesar de ser uma verdade, ser de fato, apesar de verdadeira em sua essência, né? Quando usada como uma forma de nós entramos na zona de conforto, que é o que? Não fazer nada, porque Deus vai prover, isso acaba já sendo uma limitação para o meu desenvolvimento pessoal, ok? Então você precisa de fato entender que qual é o verdadeiro sentido dessa frase, quando diz
Deus proverá, né? Deus proverá eu sentado ou tenho que fazer alguma coisa para que de fato haja essa provisão, ok? Então, muitos usam essas frases para esperar milagres sem se mover. Não, não é isso não. Você tem que se mover, você tem que fazer a tua parte. Deus vai fazer a parte dele, você tem que fazer a tua parte. Você precisa entender que existe a parte que é de Deus, que é Deus que faz, e existe a parte que é sua, ok? Para você me conhecer, eu tive que fazer alguma coisa. Se não tivesse feito, Deus não teria me unido com você, você não teria me conhecido. Do mesmo jeito que para você me conhecer, tiveste que fazer alguma coisa. Se você não tivesse vindo nesta aula, você não teria ouvido ou me conhecido. Se você não tivesse lá na internet, tendo visto meu anúncio, clicado, entrado em contato, entrado no meu grupo, você não estaria aqui. Entende? Então significa o quê? Que eu tenho que identificar a minha responsabilidade. O que eu tenho que fazer, tá? Não só ficar, Deus proverá. Não, não é isso. Deus proverá sim, tudo bem, mas a cada dia eu vou ter que fazer a minha parte, ok? E a outra frase é: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Isso nos limita muito. Você já parou para pensar o quanto que essa frase nos limita? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Você já parou para pensar o quanto que essa frase nos limita? Muita gente, isso gera a ideia de que ser pobre é mais espiritual, ok? Como se o sofrimento fosse, de fato, um sinal de santidade, ok? E muitos crescem acreditando que prosperar na verdade, desviar-se da fé. Tipo, crescer, prosperar, avançar, é se desviar da fé, ok? Então, não é isso não, você precisa entender isso. Não é isso não, você tem que buscar o sentido dessa frase. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O que é que no fundo isso quer dizer, ok? Então, eu não vou trazer muitas matérias sobre isso, mas só como trouxe essa frase aqui para te ajudar a identificar, e você pode pesquisar mais, quando diz bem-aventurados, porque os pobres, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, pobres de o quê? Aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aquelas pessoas que reconhecem que eles precisam do mundo espiritual para viver, aqueles que reconhecem que existe o mundo espiritual, né? E que eu preciso de fato dele para eu me alimentar, porque nós somos seres tridimensionais, somos corpo, somos alma, somos espírito. Quando você entende que além só do meu físico, que eu estou aqui como Mário, mas também existe o mundo espiritual que o cobra para mim. Então, se eu entendo que tenho essa necessidade de me alimentar com a palavra, então os céus, ou seja, deles é o reino dos céus. Entende? Então, esse é o sentido dessa frase. Você pode aprofundar mais nisso. Só estou a trazer aqui que essas frases, quando ditas e mal interpretadas, nos bloqueiam. Tá? Porque muitos, na verdade, quando ouvem essa frase, a ideia é de que eu tenho que ser pobre. Tá? A outra frase é: você tem que aceitar a sua cruz. Olha só. Você tem que aceitar a sua cruz. Muita gente, né? Eles usam isso para justificar o sofrimento. Tipo, essa é a minha cruz. Eu já ouvia também isso muito com os meus pais, né? Principalmente minha mãe falava muito sobre isso. Essa é a nossa cruz. Até onde Deus nos deu já chega. Nós não precisamos querer mais. Deus nos deu até aqui, então temos que aceitar. Quando a gente passava mal, algum sofrimento, essa é a minha cruz, 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 é isso mesmo, essa é a minha cruz. Epá, Deus nos deu até aqui, então nós não podemos cobiçar dos outros. Claro que não podemos cobiçar, mas nós podemos nos inspirar e buscar entender como que eles conseguem para a gente também fazer alguma coisa para conseguir, tá? Mas nada, é aquilo de que Deus, aonde que te deu é ali mesmo. Não, Deus não colocou nenhum limite para você, muito pelo contrário, Deus é Deus do ilimitado. Ok? Deus é Deus do ilimitado. Qual é a coisa de Deus que você conhece que tem fim? Qual é a coisa de Deus que você conhece que tem fim? Então, é isso ali. Você tem que entender que Deus é Deus do ilimitado. Ele nunca vai dizer: olha, para você eu só te dei isto aqui. Não, a responsabilidade é minha de descobrir o que Deus já cobriu. Só que você se limita quando encontra barreiras, quando encontra dificuldades. Aí se limita. Não, Deus disse é para ir até aqui. Não, é para você de fato cavar ainda mais, ok? Então, Deus, ele encobre as coisas e nós descobrimos as coisas. Ou seja, ele tampa e nós destampamos. Só que quando você encontra uma pequena dificuldade para destampar, você acha que Deus disse para não destampar. Não é isso não, ok? Então, é isso. Vamos avançar agora para
programação limitante dos pastores, tá? Já falei dos padres, vamos falar agora dos pastores, para nós podermos encerrar. É uma aula muito rápida, mas com um conteúdo riquíssimo para você começar a se questionar a cada coisa. Tudo a partir de hoje começa a questionar. Se você entrou no mercado digital e está a começar a colocar os seus negócios lá e não está a ter sucesso, começa a questionar. Por que eu não estou a conseguir dar o próximo passo? Aí você vai começar a ver, ué, se eu não acredito que dá para ganhar dinheiro na internet, como que eu vou ganhar dinheiro? Porque muitas vezes é isso. Porque vamos lá, essas programações limitantes, de fato nos trazem esse tipo de crença. Eu não acredito que dá para ganhar dinheiro pela internet, mas você está aí a tentar. Você nunca vai conseguir, porque você não vai fazer o que tem que ser feito. Então você vai começar a... Como que eu quero ganhar dinheiro pela internet? Como que eu quero vender pela internet? Como que eu quero abrir negócio? Se eu não acredito no negócio, se eu já vou lá fracassado de que é para melhor o caminho é emprego. Não, você já tem que primeiro desinstalar isso, tratar isso. Então você vai identificando por que não está dando sucesso naquele ponto. Eu quero abrir, vamos lá, eu quero abrir um negócio, vamos supor que é confeitaria no museu. Mas eu não acredito que ali eu vou conseguir vender, porque ali já tem muitos que fazem. Olha só, quando você já vai com essa mentalidade, você já vai com a mentalidade derrotada. A única coisa que você vai fazer é queimar dinheiro. Então, primeiro você tem que cultivar a crença de que sim, vais conseguir. E depois daí já vais e faz. E você vai ver que você vai conseguir. Vamos agora para a programação limitante dos pastores, pessoal. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nunca ouviu isso várias vezes com os pastores a falar isso? Que o nosso coração é enganoso? Ah, Mário, mas isso está escrito na Bíblia que o coração é enganoso. Tudo bem, mas também a Bíblia diz que o coração é a fonte da vida. Como que uma coisa que é enganosa é a fonte da vida? E na Bíblia só tem um versículo que fala que o coração é enganoso. Das demais, a Bíblia sempre repete, o coração é a fonte da vida, é a fonte da vida, é a fonte da vida, é a fonte da vida. Agora, Mário, agora já não estou a entender mais. E você se apega numa única frase. Num único versículo que fala que o coração é enganoso. Sendo que tem vários que falam que o coração é a fonte da vida, é de onde procede a vida. Portanto, proteja ele, porque é a fonte da vida. Se fosse que não é a fonte da vida, tínhamos que remover. Mas a Bíblia diz que é a fonte da vida. Agora, como que uma coisa que é fonte da vida vai ser enganoso? Como que você vai viver, ué? Você consegue entender? Então, você tem que entender que o coração que está desconectado com o Pai, ele praticamente passa a ser um coração corrupto, enganoso, ou seja, está sujo, está sem limpeza, um coração sujo, um coração sem limpeza, um coração sem Espírito Santo, um coração sem o próprio Criador. Esse sim é o coração enganoso, ok? Mas o coração que tem o Espírito Santo, você já recebeu o Espírito Santo, você tem o próprio dono, o próprio Criador, Deus próprio, você vive isso, não tem como aquilo que eu sinto ser algo enganoso. Como que vai ser enganoso, sendo que aqui no meu coração quem está é o Espírito Santo, é o próprio Deus que está liderando. Agora, como que vou dizer que aquilo que estou a sentir é enganoso? A intuição que eu estou a ter, a ideia que estou a ter, a vontade que eu tenho, o desejo que eu estou a ter sobre esse negócio que o Mário está a apresentar, sobre o marketing digital, sobre vendas online, como que eu vou dizer que é enganoso? Você consegue entender? Porque tem pessoas que eles usam essa frase, nada. Esse desejo que eu tenho de abrir negócio, de vender online, de prestar serviço de gestão de tráfego pago, de vender infoprodutos pela internet, não. Isso que estou a sentir é enganoso. Não. Se você tiver um coração puro, não tem como ser enganoso. Não tem como o seu desejo, a sua vontade ser enganoso. Okay? Então, essa passagem é frequentemente usada para desacreditar os desejos pessoais. Então, isso é usado para anular o desejo pessoal, inclusive de crescer, empreender ou prosperar. Okay? É usada essa frase para anular aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, porque a gente sempre que vamos ter desejo, sempre que vamos ter vontade, a gente vai sentir que está a ser enganado. Vamos lá, você não é casado, tem desejo por uma moça, gostou de uma moça. Aí você sente, ei, nada, isso aqui é mal, isso aqui é errado, não sei o que. Não, você não é casado, você precisa casar. A própria palavra lá no Gênesis, lá, já fala sobre casamento. Agora, como que o teu coração vai ser enganoso se você é uma pessoa solteira e busca por uma parceira
e busca por uma parceira para casar. Você tem que ir lá falar com ela. Olha, eu estou a sentir isto, mas isto. Eu preciso ter um relacionamento com você. Tem gente que fica bloqueado, não consegue ir falar com a moça, dizer o que sente na moça, porque acha que é um mal, é um pecado. Você tem que começar a questionar cada sentimento seu, cada desejo seu e se atentar muito a essa frase, ok? Então, quando mal interpretada, pode gerar crença limitante de que seguir os próprios sonhos, intuições é perigoso ou errado, né? Levando muitos a suprimir seus talentos e vocações, inclusive no mundo dos negócios, tá? Então, essas são anotações que eu trouxe aqui, por isso estou a ler essas anotações, que era para não me perder aqui. Então, você não pode interpretar mal as coisas. Perdão, você deve questionar. Muitas das vezes, os pastores, os padres, nossos pais, quando nos falam, a gente não consegue, ou seja, eles não conseguem ir um pouco mais a fundo para nos explicar isso com detalhes, tá? Então, as explicações que nós temos recebido são um pouco mais superficiais. Agora, você tem que começar a peneirar, tá? Confrontar a palavra da Bíblia uma com outra. Por que aqui a Bíblia falou isto, aqui está a falar isto? Então, eu tenho que entender esse negócio aqui. Inclusive, foi o que eu fiz para me libertar disso. Isso foi em 2023. Em 2023, porque eu comecei a minha jornada empreendedora em 2022, tinha esses bloqueios, eu não conseguia avançar, tudo mais. Tudo bem que eu precisava de conhecimento, eu pesquisava, tudo mais, mas sempre tinha ali esse confronto. Em 2023 comecei a questionar tudo. E aí fui desinstalando, claro, tu não vais fazer isso em um dia, mas eu te garanto que em um ano, focado e determinado, você consegue. Eu depois daqui vou te passar os códigos, tá? O que que você precisa fazer? Eu vou te passar hoje esses códigos. São 7 códigos que eu vou te passar para você a partir de hoje começar a fazer isso todo santo dia. Consegue entender? E a outra frase que eu trouxe aqui sobre programação limitante dos pastores é: você não precisa de riquezas para ser feliz, só de Jesus. Ah, meu Deus, quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós ouvimos isso? Mário, isso é mentira. Essa é uma verdade espiritual, né? Isso não estou contra, não. Tá certo, é uma verdade espiritual, mas que pode ser entendida como buscar dinheiro é falta de fé. E isso trava o desejo legítimo de empreender e prosperar. Esse é um desejo legítimo, o desejo legítimo, né? De empreender e prosperar, ok? Então, é uma verdade espiritual, mas você precisa interpretar da maneira certa, ok? Essa questão de você não precisa de riquezas para ser feliz, só de Jesus. Não quer dizer que você não pode empreender, não quer dizer que você não pode prosperar. Aliás, a própria palavra, a Bíblia Sagrada, eu falo da Bíblia Sagrada porque eu sou cristão. Talvez você tenha outras religiões e eu acredito que existem palavras que mal interpretadas podem de fato bloquear você, entendeu? Então, a própria Bíblia, se você for a ver, na verdade é um manual de negócios. Desculpa eu te falar isso, mas se você ainda não despertou, vai ver que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Essa questão de diabo, que muitas das vezes tem se repetido várias vezes na igreja, a Bíblia repete poucas vezes, se você for analisar com as vezes que a Bíblia repete sobre negócios. Deus sempre fala de abençoar, fala de engrandecer, olha, você está conseguindo entender o que eu estou a falar? Desculpa lá, mas se você não cair um putz... Na Bíblia, Deus fala de prosperar, fala de engrandecer. Deus dá várias promessas. Esses grandes que a gente vê ali, que todos que Deus lidou com eles, deu promessas se a pessoa executasse aquela ação. Olha só, Deus prometeu coisas grandes em função de um compromisso que a pessoa tinha que fazer. Você consegue entender? Você consegue entender? Que eu não quero afundar muito, porque aqui vamos começar a abrir um negócio muito absurdo aqui, mas é para você entender que certas palavras te limitam porque você não entende o próprio verdadeiro. Até a própria palavra fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, ok? Então, conhecimento é mal passada, isso te cria um bloqueio, tá? Então, não pode ser refém disso. Outro nosso papel aqui é salvar almas, não juntar riquezas. Nós temos ouvido isso também, os pastores falam que não, temos que salvar a alma, temos que salvar a alma, temos que salvar a alma, temos que salvar a alma. Mas então está errado. Não está errado, está certo, mas você precisa interpretar da maneira certa. Porque essa frase, quando dita com frequência, pode gerar crença de que buscar crescimento financeiro
empreender ou enriquecer é incompatível com a missão espiritual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para você sair, ir atrás das almas, para você poder ter as pessoas no bom ambiente, para você poder passar uma boa informação, o que é que você precisa? Você precisa estar próspero. Você precisa estar próspero, tem que ter condição para ir atrás dessas almas. Os nossos pastores, eles precisam ter condição na igreja para poder nos passar a palavra de Deus. Agora, se eu não busco prosperar, como que a igreja vai prosperar? Não existe prosperidade de uma igreja com um povo miserável. O povo precisa ser próspero para que a igreja também prospere. Você nunca vai encontrar uma igreja próspera sendo que o povo é miserável. Toda igreja é miserável porque o povo é miserável. Ok? Então você precisa entender que prosperidade, até a própria palavra dita, é bíblico. Ok? Não é para você se limitar. Não quer dizer que você não pode ir atrás das almas. Sim, mas se eu, por exemplo, se eu prospero, eu consigo servir mais. Em vez de servir só para uma alma, vou servir para uma família, para uma comunidade. Se você ser o próspero, vai poder até construir igrejas. Você poder ajudar com uma igreja em algum local que não tem igreja. Ajudar com outras coisas, com outros mantimentos da igreja. Só que tem gente que se bloqueia, e se limita e esquece que só está ali naquela igreja porque alguém prosperou para poder fundar aquela igreja. Você consegue entender? Eu estou a trazer esses pontos para você refletir, porque a gente às vezes só pegamos as pontas e não conseguimos aprofundar. E nem eu aqui não estou aprofundando tanto, mas estou simplesmente te despertando para que você já comece a questionar cada coisa e comece de fato a se libertar. De verdade mesmo. Porque tem gente que está na igreja preso. Tem muita gente na igreja presa e acha que está livre. Não está livre, não. Aquela sensação boa que você sente não quer dizer que você está livre. Você está livre de tomar sua decisão. Você está livre de dizer, olha, eu quero abrir um negócio X, você abrir. Você está livre de dizer, olha, hoje eu quero fazer coisa X sem acusação. Então você não está livre, porque se você vai ter que depender de algumas coisas, você não está livre, você está preso. Ok? E aí, me fala aqui, como é que você está a achar até agora? Eu já acabei de passar aqui os 3 P's programadores e eu fui identificando 3 pontos básicos para a gente explorarmos o que era cada P programador. Pais, padres, pastores, que são nossos programadores, eles não vou dizer que são maus, na verdade são muito bons, contribuem muito. Só que o que eu estou a dizer é termos cuidado com a forma como nós recebemos as informações e interpretamos essas informações, para que a gente não entre no conformismo, tá? Então, cuidado. É só para você ter cuidado com a forma como você interpreta essas informações. Mas é importante que, de fato, você se alimente espiritualmente. Até porque a própria palavra já é um alimento que nos empurra para a prosperidade, que nos arrasta. Na verdade, ele quer que a gente avance, tá? Mas essas palavras ditas de maneira não bem clara, objetiva, madura, a gente fica limitado, tá bem? Então, assim, escreva aí. Vítima versus vitimista. Mário, o que é isso? Escreva só. Vítima x vitimista. O que é um vítima, Mário? Vítima é aquele que lhe aconteceu alguma coisa, tá? Por exemplo, se alguém me rouba o celular, neste momento eu fui vítima de roubo de celular, tá? Agora, vitimista é ficar toda hora resmungando o roubo de celular. É viver esse mesmo processo várias vezes, ou todos os dias. Ai, me roubaram o celular. Ai, me roubaram o celular. Ai, me roubaram o celular. Então, isso significa o quê? Vitimista. Então, vitimistas não investem neles, logo não prosperam. Mas o que você quer falar com isso no fundo? Eu quero dizer o seguinte, olha, você foi vítima e você está na condição que você está hoje. E hoje você está a começar, na verdade já está a entender os pontos que te bloqueiam. Neste momento, o que você precisa fazer é começar a investir em você. Buscar mais conhecimento sobre cada assunto que você tem, que te limita. Começar a questionar mais, começar a aprender mais, começar a avançar mais. Ok? Você não pode se limitar no não sei o que, não sei o que. Vítimas, por exemplo, eu nasci numa família pobre. Eu não tenho dinheiro para entrar no treinamento do mar. Isso não pode ser algo para te impedir de você avançar tanto dos negócios que eu te falei. Você pode não conseguir agora para entrar no meu treinamento, mas você pode muito bem começar a fazer alguma coisa, tá? Com as aulas gratuitas, começar a pesquisar, começar a fazer alguma coisa. Ou fazer alguma coisa para ter condição para pagar o treinamento. Então, você não pode dar nenhuma desculpa, 0 desculpas. Qualquer desculpa que você for a dar, significa que você está sendo vitimista.
Quem levanta desculpa não faz nada. Nunca, em nenhum momento, levante nem sequer uma desculpa. Ah, hoje está frio, não vou fazer nada. Ah, hoje está chovendo, não vou avançar. Ah, hoje não sei o que. Ah, é porque... Não, não dê desculpa em nada. Apenas comece a seguir para frente, ok? Muito bem. Agora, eu vou te passar aqui 7 códigos para desinstalar as crenças limitantes, para desinstalar os vírus, tá? Quais são esses códigos, Mário? Vamos discutir isso. Esses códigos, tá? Quero te passar esses códigos. São os códigos que me ajudaram e têm me ajudado, de fato, a me proteger e a sair desses vírus, a sair dessas crenças limitantes e a crescer cada dia mais, tá? Então, é com base nesses códigos que eu vivo. Ok? Então, isso eu descobri no ano de 2023, tá? Foi no ano de 2023 que eu comecei a minha jornada de desinstalação dos bloqueios, de quebra dos bloqueios, das crenças limitantes e com isso eu consegui graças a esses códigos, porque não adianta você identificar o problema e não saber como remover esse problema. Então agora identificamos os problemas, eu quero te passar aqui o remédio do problema, eu quero te passar os códigos. Esses códigos são os códigos que você vai viver todo santo dia. Tá? Todo santo dia você vai viver esses códigos. No dia que você vai viver sem esse código, você já estará refém das crenças limitantes. Consegue entender? Muito bem, vamos lá. Primeiro código, anota aí. Primeiro código para desinstalar as crenças limitantes. Desaprender, reaprender e aprender. Esse é o primeiro código. Desaprender, reaprender e aprender. Vamos lá, o que é que você quer dizer com isso? Desaprender, reaprender e aprender. Olha só, a maior dificuldade que as pessoas têm, que nós temos, nunca foi aprender e nunca foi reaprender, mas foi desaprender primeiro, tá? Se você está com uma xícara cheia com água, não tem como colocar outra água sem tirar aquela água. O que eu acabei de te passar agora sobre os peixes programadores e tudo mais, nesse momento, se você estiver cheio com suas crenças, com suas visões, o que eu te passei simplesmente passou, não entrou em você. E nesse momento você pode estar criticando isso. Dizer, não, porque você está cheio. Então, o código que eu estou a passar agora é para desinstalar, remover isso que te impede de acatar pelo menos o que já te falei até aqui. E que te impede de acatar qualquer outra coisa para você avançar. Então, primeiro você tem que desaprender. Ok? Então, sempre você precisa ser humilde o suficiente para aprender algo novo. Né? Considerando que você não sabe nada sobre o assunto. Que você não entende nada. Ok? Então, você tem que fazer o que? Tem que desaprender. Okay? Você tem que desaprender nessas coisas. Depois que você desaprendeu, você precisa já reaprender. O que é reaprender? É voltar já a aprender de maneira mais inteligente, mais sábia sobre esses assuntos que eu aprendi. Por exemplo, você aprendeu, vamos lá voltar aqui nos códigos que eu falei aqui, que fomos programados, que nos limitam. Você não precisa de riquezas para ser feliz, só de Jesus. Talvez quando te falaram essa palavra, o aprendizado que você tirou foi de eu só tenho que focar em Jesus. Não preciso empreender, não preciso construir um negócio. Porque isso me tira da fé. Então, nesse momento, você precisa desaprender isso, voltar a reaprender essa frase. Você não precisa de riquezas para ser feliz, só de Jesus. Então, começa a questionar. O que é que isso quer dizer de fato? Você consegue entender? É tirar agora. Agora você tira todos os significados que você colocou nessas frases que nos tem falado, nesses conselhos que nos tem falado. Tira todos os significados. Comece a reaprender essas frases com novos significados. Ou seja, ressignificar o aprendizado que você já teve. Começa, não, na verdade, você não precisa de riquezas para ser feliz, só de Jesus. Não, a configuração certa não é aquela que eu tinha percebido antes. É esta aqui. Configurou isto. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então agora, não, na verdade eu entendi mal. Não quer dizer que o que eu sinto, o desejo que eu tenho é errado. Só é errado se de fato eu estiver desconectado com o próprio Criador. Então, significa que o que eu sinto, se eu estou conectado com o próprio Criador, se eu já tenho o Espírito Santo, então significa que o que eu sinto aqui é a fonte da vida. Então, está certo. Então, vou reconfigurar. Então, é para você reaprender tudo que você aprendeu de maneira desajustada.
Não foi quem te passou que te gerou esse aprendizado, mas foi a sua percepção. O fato é que não foi aprofundado, tá? Aí ele te passou só assim, ele não aprofundou o código por detrás disso, tá? Então agora você já tem que ir atrás disso sozinho. Pode até começar a perguntar às pessoas, começar a investigar mais, não sei. Claro, tem pessoas que talvez estejam também na mesma configuração, então você começa a ter cuidado com isso. Não, essa pessoa aqui, na verdade, está bloqueada que nem eu. Então procura pessoas que já estão desbloqueados. Mário, com quem então eu tenho que procurar? São pessoas que estão no nível que você quer chegar. Olha, você quer trabalhar com marketing digital? Vai consultar quem nem trabalha com marketing digital, nunca ouviu falar sobre marketing digital e você quer saber a opinião dele, o que é que vai te falar? Imagina você chegar hoje, perguntar aos meus pais, tá, vou falar dos meus pais, sobre marketing digital. Marketing digital funciona ou não dá? Funciona trabalhar de casa, pelo telefone, ganhar dinheiro? O que é que você acha que meus pais vão dizer? Vão dizer que não. Nunca aprendeu sobre marketing digital e para eles não funciona. Claro, hoje eles vão dizer que funciona, porque eles veem a minha vida, tá? Mas lá no começo ele não falaria isso. Ele poderia dizer, fala com o Mário. Eu acho que agora o que eles podem, o máximo que podem falar é fala com o Mário. Mas lá no princípio, olha só, meu pai, por exemplo, ele não sabe usar telefone. Talvez a única coisa que ele sabe é atender a chamada. Minha mãe também. É atender chamada, desligar a chamada e clicar para ver a hora. Mais nada, bombinha. Né? Então, eu, por exemplo, cresci até fiz 12ª classe, nunca usei um telefone. Com ter o meu telefone próprio, dizer, este telefone é meu, até 12ª, sem ter o meu próprio telefone. Entende? Até tive lá no final, sim, 12ª eu tive, era uma bombinha. Quer dizer, nunca usei telefone com touch nem com internet. Comecei a usar esse telefone na secundária, mas era uma bombinha apanhada por aí, maneira. Aquelas bombinhas lá nossas, antigas. Conhece aquelas Nokia, aqueles Nokias lá. Mas já tinha telefones com internet. Eram telefones que eu amarrava com corda de saco. Tá vendo aqueles sacos de arroz? Aquela corda. Amarrava a bateria com aquela corda aí para utilizar. Para carregar, tinha que você colocar os fios aqui para carregar. Olha só, mano. Eu não entendia nada da internet. Até 12ª, eu comecei a usar o meu telefone touch com internet na faculdade. Porque já não tinha como, eu precisava de internet para estudar. Entende? Então, imagina só, eu vi dessa família, meus pais não sabem usar telefone, nunca entraram na internet, nunca usaram touch, nem sabem usar, mesmo se você lhe dar, talvez você lhe instruir, olha, faz assim para atender a chamada, ele possa só atender a chamada, porque até mesmo bombinha, ele só sabe ver horas, acender lâmpada e atender a chamada e desligar. Vou pedir opinião nele sobre fazer dinheiro pela internet, o que ele vai me falar? Vai me falar que não funciona, porque ele não sabe, nunca fez, nunca aprendeu. Claro, hoje os meus pais, volto a frisar, eles podem dizer que sim, é para falar com o Mário, ele entende essas coisas, porque eles sabem que eu vivo de casa, trabalho de casa e faço grana de casa, ou de qualquer lugar que eu quiser. Mas para quem nunca viu, nunca ouviu falar, tudo mais, ou ouviu som assim, o que vai te dizer? Então, pedir opiniões, o que eu estou a falar é sobre essas questões que nós levantamos, das crenças limitantes que os nossos pais falam. Se você quer desbloquear, você sozinho não consegue encontrar a solução, vai para quem está no passo que você quer dar. Mário, eu quero construir um negócio digital. Com quem eu vou ter? Venha ter comigo. Eu já tenho um negócio digital. Mário, eu quero abrir um restaurante. Com quem eu vou ter? Vais ter com o Mário. O que eu vou te falar sobre o restaurante, cara? Eu não vou te falar nada. Inclusive, eu vou dizer, cara, melhor digital. Você trabalha de casa, com telefone, cara. Esquece restaurante. Você consegue entender? Então é sobre isso. Porque eu ouvi dizer, olha, a melhor forma é digital, telefone, WhatsApp, internet, acabou. Você quer restaurante para quê? Você vai ter muitos gastos lá. Mas o teu coração quer o quê? Quer restaurante. Então não adianta vir falar comigo, porque eu vou te puxar para o lado que eu estou, para o lado que eu estou a ir. Não tem como te puxar para um lado que eu não conheço, não estou a ir. Você consegue entender? Então busque de fato, aprender, reaprender com as pessoas que vão te indicar o caminho na qual que você também quer trilhar. Ok? Então, desaprender, reaprender e aprender. E buscar aprender novas coisas. É só por isso quando eu falo de aprender. Por exemplo, agora estamos aqui a falar do marketing digital. Já busca aprender o marketing digital, cara. Tá? Você sabe que eu não entendo sobre tráfego pago e tudo mais. E eu sei que preciso disso. Não adianta, cara. Invista. Eu invisto em treinamentos todo santo ano. Todos os anos eu invisto em treinamento, todos os anos, não há ano que eu não compro um novo treinamento, todos os anos. E os treinamentos que eu compro sobre o quê? Marketing digital, sobre negócios, sobre empreendedorismo. Todos os anos, não tem como você prosperar sem conhecimento daquilo.
Você quer conduzir um carro sem aprender a conduzir o carro? Não, não tem como. Você quer fazer tráfego pago certo para o público certo e vender todos os dias sem aprender a como fazer? Não tem como. Não tem como. Então você deve ser humilde o suficiente e dizer, não, eu tenho que ir aprender, tenho que buscar conhecimento. É para quem que ensina isso? Ah, eu percebi que o meu negócio não está indo bem. E dizem que onde não dá para vender, o Mar falou ali. Então, será que o Mar pode me ensinar? Deixa eu ver. Ah, o Mar tem curso. Ok, então vou aprender. Deixa eu procurar mais informação sobre o curso dele. Será que vai ajudar para o meu negócio? É isso, cara. Buscar aprender. Né? Você busca, ouve a minha orientação. Ah, ok, tá nascendo. Então vou fazer o curso do Mar. Fez o curso do Mar, aprendeu. Você já aprendeu a mexer, já está começando a prosperar. Qualquer coisa que você quiser fazer, a gente precisa aprender. Não tem como fazer o que você tem que fazer sem você aprender. Consegue entender? Então, reaprenda. Aliás, desaprenda, volta a reaprender aquilo que você tinha aprendido já da maneira certa e busque aprender novas coisas também. Para você prosperar. Ok? Vamos agora passar o segundo código. Perdão. O segundo código chama-se perdão. E muita gente se perde por não perdoar. Olha, cara, minha irmã, meu irmão, perdão, perdoar, não é um ato de fazer o bem para o outro. É um ato de fazer o bem para você mesmo. É um ato de limpeza. Significa que perdoar é eu lavar o meu coração. Você consegue entender? Para que de fato o meu coração continue sendo um coração limpo. De modo que o que provém do coração não seja enganoso, não seja corrupto, não seja mal. Então eu tenho que limpar o meu coração. Então perdoar, se você não perdoa, você se bloqueia. Então a partir de hoje começa a perdoar tudo. Não, Mário, você não sabe o que ele fez, o que ela fez, o que me fizeram. Não interessa o que te fizeram. Libera o perdão. Esteja livre daquilo. Esquece. Libera o perdão. O perdão não é um ato de fazer o bem para outra pessoa. É um ato de fazer o bem para você mesmo. Ou seja, é uma limpeza interna sua. Então você tem que perdoar. Tá? Muita gente não consegue avançar simplesmente porque não perdoa. Ah, não perdoa o que os pais fizeram. Ah, não perdoa porque os pais não levaram para a escola. Agora, Mário, você está me falando de digital, tem que abrir um negócio. Sei alguma coisa, estudei eu. Hein? Estudei eu. Meus pais não me ensinaram. Tá com rancor com os pais que me ensinaram. Olha, escuta aqui. Toda vez que alguma coisa dessa aparecer, você tem que entender o seguinte. Cada um neste mundo só dá o melhor que tem. Eu que estou aqui a falar contigo, eu não tenho como te dar o que eu não tenho. Eu estou a dar o meu melhor que eu tenho. É isso que eu tenho. Agora, se para você é pouco, pá, minha irmã, meu irmão, não tem como. Mas no momento agora, este é o meu melhor que eu tenho para te dar. Então você tem que entender que quando alguém te insulta, quando alguém te ofende, quando alguém te burla, quando alguém não fez o que devia ter sido feito, quando você acha que devia ter sido feito, é porque a pessoa não teve aquilo para fazer por você. Não, mas tinha condição para me colocar na escola, eles me castigaram, não sei o que. O problema não é a condição financeira ou material. Né? É o melhor que a pessoa tem de si mesmo para dar para os outros. Eu poderia muito bem não oferecer essa oportunidade de eu discutir aqui consigo sobre bloqueios. Poderia muito bem não falar sobre as diversas formas de fazer negócio e eu continuar ganhando dinheiro fazendo o meu tráfego pago sozinho. Você nem poderia me conhecer, entendeu? Mas, como eu senti no meu coração que eu tenho algo a mais por dar, além só de eu prestar serviços de gestão de tráfego pago, além só de eu vender infoprodutos, além só de eu vender online minhas coisas, eu posso contribuir para os outros. E além de eu cobrar, eu posso dar 7 aulas gratuitas, pelo menos aquele que nunca ouviu, nunca tentou, já tentou, pelo menos a pessoa vai entender o que precisa fazer. Você consegue entender? Então estou a dar o meu melhor. O meu treinamento também dei o meu melhor. Talvez você entre no meu treinamento ou olhe para o meu treinamento, porque eu já fiz a apresentação do meu treinamento. Ah, mas por que não tem aquilo ali? Ah, mas até agora no treinamento dele só tem Facebook Ads. Por que não tem Google Ads? Por que não tem Bing Ads? Por que não tem TikTok Ads? Por que não tem YouTube Ads? Se é treinamento de gestão de tráfego pago. Cara, neste momento o melhor que eu tenho, eu quero que você seja mestre no Facebook Ads, porque é isso que eu sou. Mas você não sabe fazer anúncio no Google Ads? Sei, mas eu ainda não masterizei isso. Porque eu tenho que criar um método, uma estratégia para você poder aprender da melhor forma possível. Os testes que eu fiz ainda não são suficientes para eu instruir outra pessoa. Entende? Então ainda também estou na fase de aprendizado. Por mais que eu saiba fazer, tenho que fazer aquilo, tudo mais, mas eu preciso
ver como é que eu vou te entregar. Agora, Facebook Ads, sim, eu tenho certeza que com o meu método, seguindo exatamente, você vai conseguir. Além disso, por exemplo, Google Ads, eu ainda não validei. Não tenho clientes que usam Google Ads. A gente usa sempre o Facebook. Então, eu preciso ter também, viver disso. Eu tenho que viver integralmente disso. Eu vivo mais do Facebook Ads. Mas talvez você diga, não, eu quero Google Ads. Tudo bem, você já domina Facebook Ads. Não, não domino, mas eu queria Google Ads. Tudo bem. Se não tem Google Ads, por que não domina Facebook Ads e vive pela internet? Google Ads e Facebook Ads, qual é a diferença? Na mesma tudo são plataformas digitais. Tem Google Ads, tem TikTok Ads, tem Bing Ads, tem LinkedIn Ads, tem YouTube Ads. Tudo isso de uma única vez para você? Não. Então tem que masterizar as coisas, tem que ensinar as pessoas a começar a ter os resultados e tudo mais. E vamos avançando com outros módulos, tá? Então, Google Ads, essas outras plataformas de tráfego pago, a gente vai trazer. Eu tenho noção de como fazer isso, tenho feito até. Mas para eu masterizar, eu tenho que te dar um passo a passo bem ajustado. Consegue entender? Então, cada pessoa dá o melhor que tem. Então, se alguém te insulta, é o melhor que a pessoa tem, que pode dar no mundo, não é só para você. Você tem que entender isso, que não é só sobre você, é sobre ela mesma. Todos nós entregamos ou falamos o que está dentro de nós. Não tem como você me insultar e eu te insultar de volta, sendo que isso não está dentro de mim. Não tem como, não tem como. Eu só vou dar o que eu tiver. Então, cada um dá o que tem. Então, talvez teus pais não conseguiram te colocar onde você queria que fosse. Talvez seus familiares. Talvez você cresceu fora dos seus pais porque eles não ficaram juntos. Não sei o que. E hoje você não consegue sair disso. Hoje você não se perdoa, não perdoa seus pais. Mas você tem que entender que não é sobre perdoar seus pais. É sobre você se libertar da carga para poder ter mais leveza, para poder voar mais alto, para poder avançar mais com a tua vida. Porque isso só te aprisiona. Eu podia ter dado desculpa. Eu cresci até 20 anos, não usei telefone com internet, contato, agora vou usar isso para ganhar dinheiro. Nada, mano. Isso não é para mim. Não. Eu simplesmente disse, meus pais não tiveram condição. Você acha que meu pai não queria que tivesse me dado o telefone? Claro que ele queria. Ele não tinha condição para isso, não tinha visão para isso. Ok? Inclusive, quando eu comecei a empreender no digital, meu pai não queria que eu ficasse em casa empreendendo no digital, ele queria que eu fosse na empresa. Até quando ele começou, os meus resultados confrontaram a ele, calaram a boca dele. Antes de eu ter resultados de 2022, 2023, meu pai ainda falava muito sobre isso. Tem que ir no emprego, ainda trazia, falava com pessoas, Mário não está a trabalhar, não sei o que, essas coisas da internet dele, não sei o que, não estou a ver nada aqui, nada. Está a perceber? Entende? Então, ele me criticava muito, todos os dias, ele me confrontava todos. Tem dias que eu ficava chateado por ele falar isso. Mas eu, como já sempre liberava isso, meu pai não sabe o que eu estou a fazer. É o melhor que ele pode dar. Eu continuei na internet. E hoje, ele já está a ver os frutos. E ele já começa a me dar esse cara. Você tinha razão, cara. Você está a ganhar mais do que aquele ali. Olha lá, pá, esse aqui está no emprego, tá, não estou a receber, tá. Você tem dinheiro ali, tá. Compra lá refresco ali para mim, pá. Você consegue entender? Eu tá orgulhoso, pá. Você é meu filho, você. Mas ontem, o que ele falava para mim? Ele me impedia disso. Ele dizia, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar no Estado, pá. Você tem que trabalhar, você tem que arranjar um emprego, pá. Você tem perfil de um bom funcionário, pá. Não sei o que, você é bom, pá. Você é inteligente. Tem que trabalhar, pá. Tem que arranjar um emprego, pá. Não sei o que. Inclusive, quando eu me demiti daquele emprego, na verdade eu demiti meu patrão daquele emprego, porque eu quando entrei lá estava a estagiar, na empresa onde eu estagiei, só vou encurtar essa história, tenho contado muito, tem muita coisa na minha vida, tá? Então, lá onde eu estagiei, viram que eu era bom, me pediram, quer dizer, me deram a proposta de trabalho, eu aceitei naquela época, era época de pandemia e tudo mais, entrei lá, isso foi por aí 2021, entrei lá e eu propus no meu coração que só ia trabalhar um ano, porque eu já tinha dito para mim que não ia trabalhar para ninguém, mas já era época de pandemia, as pessoas eram tiradas do trabalho, eu disse, vou aproveitar aqui esse tempo aqui para ficar enquanto me vou olhando esse assunto de negócio, tá? Então eu entrei lá e naquele ano eu fui tido como o melhor trabalhador. Quando eu saí, o meu chefe, que é o dono da empresa, porque essa era uma empresa estava em 4 países, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Cabo Verde, Portugal. Então estava nesses 4 países, tá? Então ele ficou muito chateado, porque ele não queria que eu saísse, além porque naquele ano ele já estava me promover para outro nível. Eu estava trabalhando como engenheiro, estava me promover, tanto o salário ia subir, não sei o que, entende? Mas eu disse que fechou, mano. Esse ano agora eu quero focar na minha vida, entende? Então, meu pai me criticou bastante.
Meus pais, pessoas que sabiam que eu trabalhava, meus familiares me criticaram muito. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, no ano 2020, porque foi o ano de 2022 que eu comecei no caminho do empreendedorismo, e eu nem sabia nada sobre empreendedorismo, nem sabia nada sobre vender, nem ainda dominava nada, nem tráfego pago, eu não sabia disso, nem ouvir falar, só sabia da palavra marketing digital. Entende? Então, 2022, 2023 foram os anos de desafios, muitas críticas, muitos insultos, muitos desafios de pessoas falando coisas que contrariavam o caminho que eu ia. Mas como eu estava, vou te passar aqui o outro código, que é o código de ambiente, mas nós vamos falar. Eu me distanciei disso. Por mais que eles falassem, eu não permiti que aquilo entrasse dentro de mim. Eu consegui hoje estar aqui e hoje sou a pessoa que também busca orientar outras pessoas, que uma delas é você. Se você me seguir, cuidado, porque daqui a pouco você vai ter o seu negócio na internet. Vai poder trabalhar e faturar no mínimo 35 mil só com o telefone. Cuidado se você me seguir, tá? Você vai ter a liberdade que você, se calhar, não está a imaginar nesse momento. Porque você está com bloqueios, tá? Porque é muito fácil fazer 35 mil só com o telefone, tá? Pela internet. Muito bem, então perdão, tá? Deixa eu te passar aqui o terceiro código, que é gestão eficiente de 4 fontes de energia. Você sabia que nós, pessoa, ele tem 4 fontes de energia? 4 fontes de energia. Você sabia disso? Que você tem 4 fontes de energia? A má gestão dessas 4 fontes de energia culmina no fracasso, culmina nos bloqueios, culmina nas travas, culmina nas crenças limitantes. Mas a boa gestão culmina no sucesso. Então eu vou te falar quais são essas 4 fontes de energia. Conforme eu te falei, nós somos seres tridimensionais, não sei se é assim que eu posso dizer, mas nós somos seres espiritual, nós somos seres almáticos e nós somos seres físicos. Consegue entender? Então nós temos espírito, alma e corpo, ok? Espírito, alma e corpo. Isso tudo aqui conecta, é o que nos faz pessoa. Então, nós temos 4 fontes de energia, ok? Qual é a primeira fonte de energia? Chama-se energia espiritual. A minha pergunta é, você tem se abastecido de maneira correta espiritualmente? Não é só você se abastecer espiritualmente. Não, mas eu vou à igreja, eu oro, eu leio a palavra, ou qualquer outra coisa relacionada com a área espiritual. Não é só fazer isso da maneira correta, porque eu já te levantei aqui as crenças anteriormente. Lembra que eu te levantei as crenças? Então não é só ouvir a palavra, mas é entender a palavra verdadeiramente o que é que quer dizer. Então você tem que fazer uma gestão eficiente dessa energia espiritual. Não é só ficar consumindo essa energia espiritual, se enfartar dessa energia espiritual da maneira errada. Não. Você tem que se centulhar dessa energia espiritual da maneira correta, bem configurada. Ok? Tá a ver uma pilha? Tem mais, tem menos. Se eu coloco mal, por mais que tenha energia nessa pilha, se eu inverto, não vai acender a lâmpada, não vai funcionar o remote. Mas a pilha está cheia de energia. Recebeu a energia. O remote recebeu a energia. Mas está mal configurada. Não vai funcionar. Então você precisa fazer a gestão eficiente da energia para meter a pilha no remote da maneira correta, de modo que quando você apontar para a sua TV, possa ligar, possa funcionar. Consegue entender? A outra fonte é fonte intelectual. Tem a ver com o que, Mário? Com buscar conhecimento sobre aquilo que você quer alcançar. Mário, eu quero construir um negócio digital. Então eu preciso me alimentar de conhecimento sobre marketing digital. Tenho que aprender, tenho que investir nesse conhecimento, tenho que comprar treinamento, tenho que procurar mentorias, tenho que pagar mentorias, tenho que pagar acompanhamento, tenho que fazer. Não adianta você achar que vai construir um negócio com telefone, trabalhar de qualquer lugar do mundo, com a internet, com o WhatsApp, faturar no mínimo 35 mil, se você não buscar quem para te ensinar. Ok? Se você não sabe o como, busca o quem. Quem pode me ensinar? Então, Mari, eu quero construir meu negócio de gestão de tráfego pago. Então você tem que procurar quem faz a gestão de tráfego pago para te ensinar. Mari, eu quero impulsionar o meu negócio.
com estratégias de marketing digital. Então tem que procurar quem trabalha com estratégias de marketing digital para impulsionar ou para te ensinar a impulsionar. Então você tem que se alimentar com a energia intelectual de acordo com aquilo que você busca. Não é aprender qualquer coisa, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Dizem que conhecimento não ocupa lugar. Tudo bem, mas demanda tempo. Ou seja, tempo é dinheiro. Que na verdade nem é tempo que é dinheiro, é atenção que é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Mas a atenção que você dá naquilo é que é dinheiro. Consegue entender? Então, você não pode simplesmente consumir qualquer conhecimento, consumir qualquer curso, consumir qualquer treinamento, por mais bom que seja. Você deve alinhar o treinamento, o conhecimento de acordo com aquilo que você busca. Hoje, eu posso estar a te vender um treinamento de gestão de tráfego pago, te falar sobre o negócio de gestão de tráfego pago, faturar 35 mil por mês, no mínimo, usando seu telefone, WhatsApp, internet, trabalho em qualquer lugar, talvez não é o que você busca. Então, você não pode simplesmente se inscrever num treinamento por conta disso. Você deve analisar, será que faz sentido para mim? Além de eu construir um negócio de gestão de tráfego pago, também vou poder impulsionar os meus negócios? Faz sentido? É isso mesmo que eu quero. Marta me fala que eu posso faturar 35 mil por mês. Mas eu quero 1 milhão. Então não é no meu treinamento, cara. Tá? Porque a promessa que eu estou a dar é 35 mil. Você vai se lascar. A não ser que você entre, comece a faturar 35 mil e comece a buscar multiplicar de outras maneiras. O que eu ensino é que você fatura no mínimo 35. Não vou te prometer 1 milhão, cara. Mas 35 você consegue. Com o meu treinamento. Tá? Esse que eu estou a vender agora, gestão de tráfego pago. Agora, se não faz sentido para você, cara, é simples. Não precisa perder, até nem perder dinheiro, cara. É tempo. Eu, na verdade, dou muito valor no tempo que eu invisto, né, na atenção que eu dou naquilo que eu vou consumir, cara. Mais do que o próprio dinheiro que é material. Porque amanhã eu consigo recuperar, mas tempo já não. A minha atenção já não. Foi. E além disso, aquilo vai me incomodar. Imagina você aprender uma coisa para depois não usar. Aquilo te incomoda, aquilo vira um pesadelo para você. Não sei se isso já aconteceu contigo. Por isso que lá falei no começo sobre desaprender. Porque quando você desaprende de um conhecimento inútil para você, você já fica livre daquilo para poder reaprender. Você consegue entender? Porque se você manter aquilo, aquilo vai brigar, tá? Então, você tem que dizer, olha, eu tenho que ser sincero, tá? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que aprender, tenho que investir de fato. Ninguém vai investir por você. Eu, se não fosse que eu não investi nos treinamentos que eu investi e nos treinamentos que eu invisto, eu não estaria aqui, não estaria vivendo 100% pela internet, ok? Não estaria aqui falando com você, mas porque eu de fato fui humilde, tenho sido humilde, todos os dias fui aprendendo, vou investindo e vou avançando. Só para criar o meu treinamento, eu tive que aprender a como criar um método para ensinar os outros. Eu não fui só, agora vou criar o treinamento. Claro, eu sim quis, ok, eu estou a viver disso. Será que eu não posso ajudar outras pessoas? Posso. Como que eu posso criar? Eu busquei, fui atrás de conhecimento. Então você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E assim eu apliquei isso e criei o treinamento. Consegue entender? Então, mas paguei para eu ter esse conhecimento. E até hoje continuo pagando por mais conhecimento. Só a própria gestão do tráfego pago, eu ainda pago outros conhecimentos. Para hoje eu me considerar a pessoa mais brabo, né, que consegue apontar o tráfego. Cara, isso é extraordinário. Apontar o tráfego para o público certo, o público pronto para comprar, é porque eu tive que aprender e tive que pagar para aprender. Okay? No começo os meus anúncios não eram assim. Mas tive que pagar para aprender, testar algumas coisas que eu vi que não estavam a dar certo, ajustar, mas tudo isso foi investimento. Consegue entender? Então você também não tem como achar que vai aprender sem investir. Invista em você. Conhecimento que você adquire, esse é seu para sempre. Para sempre eu vou souber fazer o tráfego pago da maneira certa. Consegue entender? Então, essa chama-se energia intelectual dentro daquilo que é o terceiro código de gestão eficiente de 4 fontes de energia, tá? Agora vamos falar de energia emocional. Como é que é o seu emocional, cara? Como é que é o seu emocional? Você precisa gerir a energia emocional. Como você se sente, tá? Como você reage às situações, ok? Como que você tem sido? Você precisa gerir a sua energia emocional, o seu emocional, ok? Então é importante, é muito importante para que você consiga dar avanço. Talvez você hoje suba uma campanha e essa campanha não dá certo. A tua reação conta muito.
para se você dar o próximo passo ou não dá. Porque tem gente que coloca a campanha, não deu certo e já desiste de tudo, cara. Imagina eu, lá no começo que eu comecei sem resultado, fazendo tudo, investindo tudo, sem ter resultado, nada disso, se eu tivesse parado. Então isso tem a ver com a energia emocional, ok? Por isso que é preciso que você de fato conecte-se com o seu propósito, se conecte com o seu propósito. Você entender que, olha, estou a fazer isso, porque eu quero chegar nesse ponto aqui. Independentemente do que vai acontecer aqui, eu não vou dar ré, eu vou avançar, ok? Então, muito bem, vamos agora para a quarta energia, energia física. O que é energia física, Mário? Energia física tem a ver com o que você come, tem a ver com o que você bebe, tem a ver com o que você veste, ok? Então, isso é a energia física, ok? O que você come? Porque sabia que o que você come influencia no seu estado, na sua força, na sua garra, na sua vontade? Sabias disso? O que você bebe? Tem coisas que você bebe, você fica preguiçoso, você dorme, você não consegue trabalhar, ok? Tem comidas que você come, cria um peso para você. Então você tem que começar a selecionar o que você come, o que você bebe, ok? Isso é muito importante. Os ambientes que você frequenta, ok? As pessoas com quem você conversa, ok? Então você precisa selecionar a sua alimentação, o que você veste. Tem roupas que você veste, você não fica bem confortável. E não adianta, cara, insistir. Procura outro tipo de roupa. Troca de roupa para que você se sinta confortável. Quando você se sente confortável, você se sente confiante. Você consegue avançar. Ok? Então, essa gestão eficiente dessas 4 fontes de energia, tá? Agora vamos para o quarto código. Ambientes. Ambiente conta muito, tá? Ambiente conta muito. O amigo que você tem, os amigos que você tem, os lugares que você frequenta contam muito. Talvez você tenha uma coisa que você quer vencer e até hoje você ainda não venceu. Nunca lute para vencer. Vamos supor que você tem vício. Vício de alguma coisa. Ou vício de álcool. Ou vício de alguma coisa. Ou vício de jogos. E você não consegue se libertar dos jogos. Sabe por quê? Porque você continua com o mesmo ambiente. Então você tem que mudar de ambiente. Tá? Se você tem vício, por exemplo, de beber, um dos ambientes que proporciona esse tipo de vício é o quê? São os bares, são os lugares assim, de festas, não sei o quê. Então você tem que começar a frequentar menos esses ambientes, ou cortar definitivamente, ok? Começar a cortar aquelas amizades que te induzem para você beber. Então começa a criar novas amizades, começa a criar, a frequentar novos ambientes. Por exemplo, frequentar mais a igreja, não tem como você ser um bêbado frequentando mais a igreja, ok? Então, você tem que entender que aquilo que você quer alcançar, a distância dele para você alcançar chama-se ambiente, né? Então, você tem que mudar de ambiente, frequentar ambientes certos para aquilo que você quer. Nunca force para mudar uma coisa, uma atitude, um vício, qualquer outra coisa, sem você mudar ambiente. Okay? Para eu de fato conseguir ter sucesso no digital, eu tinha que me desconectar do ambiente dos meus pais. Por mais que eu estivesse em casa, eu ficava trancado no quarto, fechava a porta, eu não queria que ninguém me incomodasse. Então eu ficava no meu ambiente virtual sobre marketing digital. Então hoje você pode criar o teu ambiente virtual sobre o marketing digital. Eu nunca tive um ambiente físico sobre o marketing digital, sempre foi virtual. Qual é esse ambiente, Mário? Treinamentos. Então, na área de treinamento, lá tem um treinamento onde eu ia assistir às aulas e executava. Então, era um ambiente virtual. Por exemplo, você está aqui, estás num ambiente virtual sobre negócios, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo. Então, esse ambiente vai, de certa forma, te arrastar para o empreendedorismo. Vai, de certa forma, te empurrar para o marketing digital. Vai, de certa forma, te fazer você faturar no mínimo 35 mil pela internet, só com telefone, WhatsApp, internet. Consegue entender? Então, ambiente determina os seus resultados, tá? Os ambientes determinam os seus resultados. E o quinto código é hábitos. Qual é o hábito que você tem? Você tem hábito de aprender, de buscar conhecimento, ou tem hábito de dormir? Tem hábito de ficar? Não gosta de aprender? Qual é o hábito que você tem? Quando você acorda, qual é o hábito que você tem? Você tem hábito de buscar entender, de empreender?
Você tem hábito de investir? Ou você não tem esse hábito? Ok? Então, você precisa cultivar o hábito de acordo com aquilo que você quer, de modo que aquilo se lifestyle. Por exemplo, o meu hábito é esse, tenho o meu hábito de viver pela internet, tá? Fazer marketing digital. Então, todos os dias, com ou sem resultado, eu vou fazer a mesma coisa. E automaticamente vira um lifestyle. E não tem como não ter resultado. Porque se alguma coisa estiver errada, eu vou buscar como acertar. E vou acertar. É meu hábito. Tem gente que toca um negócio e quer que esse negócio já funcione em uma semana. Se não funciona em uma semana, não funciona. Não, cara, não é assim como funciona o jogo. Você quer marketing digital? Sim, então a partir de hoje você tem o hábito de viver pela internet. Então está na internet, está a estudar, está a aplicar, está a testar, está a analisar, está a ajustar, está a estudar, está a aplicar, está a analisar, está a ajustar. Todos os dias. Esse é o teu hábito e vira teu lifestyle. Então, o que você quer construir tem que ser lifestyle. Não há dia, não há hora que eu não fico olhando campanhas. Então, não há dia, não há hora que eu não subo campanha. Sempre, todos os dias, todas as horas, eu fico subindo novos anúncios, fico analisando anúncios, fico ajustando, fico criando isso. Então, isso já virou hábito. Estou aqui, estou a gravar a aula de forma natural. Tudo que é hábito você faz sem esforço. Então, tudo que você faz com esforço significa que é algo novo e ainda não foi um hábito. Então, você precisa construir o hábito. Construir o hábito você vai fazer sem precisar de esforço. Por exemplo, estou aqui a dar aula, estou aqui a te ensinar, estou aqui a falar contigo. Eu já tenho esse hábito de ficar aqui nas câmaras. Antigamente eu não tinha hábito de ficar à frente das câmaras, gravar, não. Até eu tremia, eu não gostava, eu não falava. Para você que não me conhece, eu era tímido. Olha só, um engenheiro, um cara fechado, um cara intelectual, não é um cara de comunicação. Mas eu tive que desaprender, reaprender e aprender o marketing digital. Consegue entender? E hoje estou aqui falando. Então, quase todos os dias estou gravando vídeos para colocar nas minhas páginas, para anúncios, para apelar às pessoas, vídeos de aula. Estou todos os dias a dar mentorias. Tenho mentorias de pessoas que fazem mentoria online comigo. Tá? Então eu faço mentorias online. Além de mentorias online, suporte que eu dou aos alunos. Tem alunos que eu dou suporte online, ao vivo, gravo novas aulas. Não sei o que, estou a dar eventos. Você tem visto, tá? Tenho ido nas empresas, dar eventos sobre marketing. Então, isso já virou lifestyle. Será que tem como mesmo você não prosperar com isso? Então, Mário, eu não estou a dizer que você tem que seguir o que o Mário aqui faz, tipo marketing digital, mas qualquer coisa que você quiser. Eu estou a falar sobre construir hábito daquilo que você quer, tá? Se você quer seguir o caminho do marketing digital, você tem que entender quais são os hábitos que eu tenho que construir. Quais são os hábitos? E você vai construir esses hábitos dentro do treinamento, cara. Você vai ter que aprender, vai ter que pôr na prática, vai ter que fazer todos os dias. Consegue entender? Vai seguir o método. Estamos juntos? Então, temos o sexto código é depressão e ansiedade. Vamos resolver esse negócio uma vez por todas? Esse negócio de depressão e ansiedade. Você sabia que muita gente trava só por depressão e ansiedade? E muita gente não entende o que é depressão e ansiedade? Hoje quero te curar disso. E não precisa de medicamento, ok? Para você se curar disso. Não precisa de antidepressivo para você se curar disso, tá? Eu vou te dar o remédio que vai te curar uma vez por todas, ok? Vamos lá. Depressão e ansiedade. O que é depressão, Mário? Olha só, vamos ressignificar esse assunto. Você nunca mais vai sair dessa aula e vai continuar com depressão ou com ansiedade, ok? Mário, o que é depressão? Depressão, escreva aí, depressão é igual a viver o passado no presente. Repito, depressão é igual a viver o passado no presente. Não interessa se o passado foi bom ou mal. Todas as vezes que eu vivenciar aquilo que ocorreu no passado, no presente eu estou deprimido. Eps, acorda. Todas as vezes que eu estiver a viver a sensação daquilo que eu vivi no passado, no presente estou perante uma depressão. Só que claro que tem níveis, mas você está perante uma depressão. Então, logo que você estiver vivendo uma situação, seja boa ou ruim, do passado no presente, você precisa cortar aquilo antes que aquilo cresça. Porque este é o início da depressão. Ou seja, você já está deprimido. Por exemplo, vamos lá. Você começa, entra no digital, entra no treinamento do Mário, começa a fazer o treinamento de gestão de tráfego pago. Aí você começa,
por que eu não aprendi antes marketing digital? Está a funcionar mesmo. Então você já começa a viver sua experiência ruim do passado, começa a se questionar o porquê que você não fez antes. No presente, o que vai acontecer? Você vai estar deprimido, ué. Aí você começar a perceber, eu estou atrasado, não sei o que, eu já teria feito isso, já estaria a viver, já estaria avançando. Não, cara, você não está atrasado. Você está no momento certo, você só precisa dar toda a sua energia agora. Ok? Então, depressão é viver o passado no presente. Agora, quer dizer que eu não posso pensar no passado, Mário? Não, apenas 10% dos seus pensamentos ou de si ou da sua energia tem que ser dedicada ao passado. Então, a partir de hoje, o passado passa a servir como biblioteca, onde eu vou consultar alguns assuntos sobre o que eu quero fazer agora, mas apenas 10% da minha energia é dedicada lá no passado. Se hoje eu quiser fazer o robô, eu vou consultar o meu passado como fiz daquela vez para fazer o robô. Entende? Simplesmente isso, mas hoje eu não vou ficar dizendo por que eu fiz faculdade, sendo que nem eu uso nem sequer um conhecimento da faculdade para eu viver de fato. Não vou ficar pensando nisso, cara. Foi uma fase, passou hoje, focou aqui no agora. Porque de fato, para faturar, para viver, não precisa. Nem era necessário ter feito faculdade para ver digital, porque eu não aprendi digital na faculdade, tá? Aprendi nesses treinamentos que eu também estou a entregar aqui. Então, para dizer que por mais que você não tenha estudado, você consegue muito bem. Desde que você saiba utilizar o telefone, acessar a internet e usar o WhatsApp. Mais nada. Ok? Então, o que é ansiedade, Mara? Ansiedade, agora vamos escrever ansiedade é igual a viver o futuro no presente. Ou seja, todas as vezes que eu trago o futuro para o presente, eu estou perante a ansiedade. O que é ansiedade, Mara? É a aceleração de querer ter algo antes de trilhar a jornada. Antes do processo. Aí já fica ansioso. Por exemplo, você entra no treinamento hoje do Mar disse que eu posso fazer 35 mil pela internet, com telefone, com WhatsApp. Você já entra já querendo fazer 35 milhões. Não vai funcionar. Então isso chama-se ansiedade. Então você precisa entrar e entender, olha, Mário falou que no mínimo eu preciso de 3 semanas para ter o meu primeiro resultado, ou meus primeiros resultados. Os meus primeiros resultados podem não ser 35 mil, pode ser 7 mil, pode ser 14 mil, tá bem. Agora você vai fazer em 3 semanas 14 mil, você, ok, falta uma semana, tá bem. Fechou uma semana, ainda não fez 14 mil em um mês. Semana. Ele falou de 35, mas eu ainda nem fiz, só fiz 14 mil, ué. Não, mas você está a começar a aprender. Próximo mês tem que captar novos clientes para você fechar a lista de 10 pessoas. Consegue entender? Então, não é querer trazer o futuro para agora. Caro, você fica pensando caros. Imagina se eu ficando pensando nessas coisas. Não que eu não posso pensar. Então, eu preciso de apenas 20% no futuro. Ou seja, eu trilhar, eu imaginar. Olha, Mário Guilherme falou que eu posso fazer 35 mil por mês com digital. Sério? Então eu vou usar digital assim. Então eu quero dizer que vou na internet, vou conectar a internet com o WhatsApp e tudo mais. Ali vou fazer 35 mil. Ok, tá bem. Então tá certo, fechou. Vou entrar no treinamento e vou começar a fazer isso hoje e agora. Consegue entender? Agora não é ficar toda hora lá aéreo e tudo mais. Não, você vai chegar lá. Tá? Eu imagino se agora que eu sei que quando está dá para arrebentar. Imagina eu querendo forçar, ganhar milhões hoje. Cara, não tem como, mano. Tem que construir isso. Okay? O importante é que eu sei que é possível. Agora que sei que é possível, é só trabalhar. Tem que entender o que eu preciso conectar e avançar. Construir todo santo dia. Então, não é ficar aéreo, não. Ok? Então, não se compara. Essa comparação de você querer as coisas rápidas não funciona. É um processo. Então, 20% no futuro, 10% no passado. Você nunca vai estar ansioso nem depressivo. Ok? Então, 70% de energia tem que focar hoje, no aqui e no agora. Ok? 70% de energia vou focar hoje, no aqui e no agora. Consegue entender? Só que tome cuidado numa coisa, que pode estragar também o seu hoje. O que é, Mário? Procrastinação. Por exemplo, eu abri as vagas para o meu treinamento. Você ainda está a procrastinar. Dá para eu entrar agora, não sei o que, não sei o que. Isso atrasa o seu resultado. É uma das coisas que atrapalha as pessoas no presente. Mário, eu não estou depressivo, nem estou ansioso, mas estás a procrastinar.
Não, eu vou pesquisar sozinho. Ah, o Mário falou assim, assim. Ah, eu vou pesquisar sozinho, vou criar página ali, vou começar a direcionar, vou começar a falar para as pessoas que eu faço tráfego pago. Ah, vou fazer isso, vou apertar botões lá para impulsionar. Isso chama-se procrastinação. Por que, que você já não investe logo no treinamento que você vai fazer da maneira certa? Olha só, treinamento encurta o tempo e acelera o resultado. Mentor encurta o tempo e acelera o resultado. Você quer resultado de forma rápida, eficiente, eficaz? Então você tem que acelerar com treinamento. Não é acelerar com a tua mentalidade no futuro, não. É você acelerar com treinamento, com conhecimento certo, para fazer acontecer. Consegue entender? Então, vamos fechar agora com o nosso sétimo código, tá? Qual é o nosso sétimo código, Mário? Transição de carreira. Mário, você vai falar de transição de carreira? Sim, vou falar disso. É que você não sabe que todos os dias você transita de carreira. Todo santo dia. Como assim todos os dias eu transito de carreira? Todos os dias você tem novo conhecimento, tem novas ideias, tem novas oportunidades. Então, de certa forma, do jeito como você pensava ontem é diferente como você pensa hoje. Por exemplo, agora que você está terminando esse vídeo, a forma como você pensa agora é diferente como você pensava antes. Então, você já vai transitar, já transitou até. Entende? Então, todo momento a gente transita de carreira. Mas o que mais quero te falar aqui é sobre essa transição na vida financeira, tá? Como eu quero te passar aqui uma visão de como transitar de carreira. Para você que está a trabalhar, você não precisa correr, largar o teu emprego para você entrar no digital agora. Não, é uma coisa digital, o que eu estou apresentando aqui é algo que você dá para fazer trabalhando, ok? Então, quer transitar, você já quer começar a empreender, ok? Você vai começar hoje, vai adquirir o treinamento, vai começar a fazer, você não vai parar. Começa a ter resultados que vão começar a ser ou iguais ou maiores que o que você já tem no emprego. Aí já pode largar e focar no negócio. Mário, eu não trabalho. Ah, você já tá lascado, mano. Bora junto. Coloca toda a pressão. Mário, eu já tô nesse mundo de empreendedorismo e tudo mais, mas tô ferrado, mano. As condições financeiras aqui são muito pobres, não tem problema. Invista, vamos. Você já tá lascado, como eu lá no começo, que eu me lasquei quando larguei aquele emprego. Na verdade, eu não me lasquei, eu já tinha me lascado há muito tempo. Naquele tempo só estava no emprego porque, enfim, era o momento que eu podia estar lá. Mas a minha mente, meu coração não estava no emprego. Apesar de que eu sou uma pessoa que quando você me dá algo e eu digo sim, é sim mesmo. Vou entregar toda a minha energia. Por isso que eu entreguei toda a minha energia lá. Mas o meu coração, a minha mente, o meu desejo não estava lá. Por isso que eu saí com muita facilidade. Nem pensei nisso. Meu pai ficou pensando muito sobre não receber, sobre não ter dinheiro. Eu não fiquei pensando nisso, porque apesar de que eu estava recebendo, mas aquilo era ajuda de custo, tá? Emprego é ajuda de custo. Então aproveite o dinheiro que você recebe para investir no conhecimento, que é algo que você nunca vai perder. Então, algo que eu quero dizer aqui sobre transição de carreira é: se você não transitar de carreira de forma desejada, de forma propositada, de qualquer das formas você vai ser transitado. Se você não treina hoje para construir seu negócio de modo a demitir o seu patrão vai te demitir. E vai demitir os seus sonhos também. Primeiro vai começar por demitir seus sonhos. Depois que demitir os seus sonhos, vai demitir você. E aí você vai ficar ferrado. Então comece hoje a construir a sua vida. Comece hoje. Se você não começar hoje a aprender o marketing digital, independente se você trabalha ou tem seu negócio próprio, para você de fato acelerar o seu negócio, os negócios, os seus concorrentes vão te consumir. Vão te fazer você abandonar o teu negócio. Isso chama-se o quê? Transição de carreira. Se você querer, você na mesma vai ter que transitar. Ou você transita para superar a concorrência com o marketing digital, aplica o marketing digital no teu negócio. Não interessa o negócio que você faz, vende roupa, confeitaria, eletricidade, independente do teu negócio. Aprenda já as ferramentas inteligentes, rápidas e eficientes para impulsionar o seu negócio e aplique e comece a engolir toda a sua concorrência, ou você daqui a pouco vai ser engolido. É isso. Fica o recado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nós fechamos aqui a nossa 7ª aula e a nossa sequência de 7 aulas que nós tivemos aqui. Foi um grande prazer poder estar junto com você durante esses 7 dias, compartilhando contigo o conhecimento que eu tenho. Eu quero te dizer que isso não é como se diz? Isso é só iceberg, tá? Isso tem uma linguagem que se usa ali. Ei, tô a esquecer, pá.
É, isso nem é o começo, mas tem uma linguagem que se usa aí. hum? Daquilo que eu de fato tenho aqui para entregar. No meu treinamento tem muito mais do que isso, tá? Então, isso é só a pontinha do gelo. Isso nem é a ponta, né, do iceberg, tá? Nem é a própria ponta. É só você ver que aí tem iceberg. Mas no meu treinamento tem muito mais. Se você se inscrever, eu primeiro vou ser muito grato pela sua confiança de poder fazer parte do meu programa, de você de fato querer caminhar comigo. Segundo, você vai aprender muito e muito e muito mais. E de fato, vamos estar juntos vivendo essa jornada, ok? Então é isso, um forte abraço. Para os que se inscreveram, estão de parabéns. E para você que vai se inscrever ainda, está a procrastinar, já te falo agora, vá e avança. Já venha ter comigo, se inscreve agora, não perca, porque as vagas são limitadas. Eu tenho que ter uma quantidade de pessoas suficiente que eu consiga atender, consiga dar o suporte, ok? Então, não demore a tomar a sua decisão, não procrastine. O momento é agora e vamos, que é nós. Tchau, tchau!